Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, que o seu joinha vai ajudar e muito para que o YouTube reconheça que esse vídeo tenha importância e assim o próprio YouTube vai fazer com que o vídeo possa ter um alcance maior. Agradeço muito pela presença de todos e todas vocês e já dando assim as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez vendo esse vídeo. Aprecie aqui o meu canal, que tem assuntos importantes, tem assuntos ótimos que vocês vão gostar. E hoje eu quero trazer aqui também, assim, para uma importante reflexão junto com vocês. Peço muito que vocês também colaborem, e a colaboração que eu peço é com um comentário de vocês. Eu gosto muito quando às vezes eu posto um vídeo aonde as pessoas comentem, né? As pessoas dão assim as suas opiniões, fazem também as suas críticas. Você pode também fazer a sua crítica. Qualquer tipo de crítica é muito bem-vinda, inclusive até ajuda e colabora aqui com o canal. E o tema que eu coloquei hoje é esse: no Brasil vivemos numa democracia, numa pseudo-democracia ou numa ditadura disfarçada? E aí? Eu quero convidar então você para, junto comigo, fazermos essa importante reflexão. Bom, eu não pretendo aqui fazer uma exposição teórica profunda sobre esses assuntos relacionados à democracia, à pseudodemocracia e também à ditadura disfarçada. Eu quero trazer aqui para vocês alguns aspectos, alguns acontecimentos práticos para podermos então tentar responder a essa pergunta: o que nós vivemos então aqui no Brasil? Nós vivemos numa democracia? Nós vivemos numa pseudo-democracia ou nós estamos vivenciando uma ditadura disfarçada? Quando se trata da questão da democracia, um ponto chave que eu quero trazer aqui para vocês diz respeito às eleições. Então eu já quero me reportar aqui 2018, com a eleição do Jair Bolsonaro. Num certo sentido, o que é dito é que o Jair Bolsonaro ele foi eleito dentro de um processo democrático, inclusive dentro de um processo democrático de direito, né? E aqui que nós temos que fazer algumas reflexões importantes para podermos assim entender até que ponto nós podemos afirmar que esse presidente que está aí nesse momento, ele realmente foi eleito dentro de um processo democrático. Naquele período de 2018, o que nós tínhamos? O que estava em jogo, né? Já naquele momento? Nós tínhamos a prisão do ex-presidente Lula, que a sua prisão já está cada vez mais clara de que houve um conluio ali da Operação Lava Jato, que o ex-juiz Sérgio Moro fez parte. Ou seja, a prisão do ex-presidente Lula não cumpriu exatamente todos os ritos processuais, todos os ritos em que precisam ser cumpridas, o tal do trânsito em julgado, né? Chegar às últimas instâncias para que pudesse acontecer a sua prisão. As coisas foram feitas de formas assim rápidas para que essa prisão acontecesse o mais rápido possível antes das eleições de 2018. E que durante aquele período ele estava então nas pesquisas em primeiro lugar e que ganharia já no primeiro turno.
Significa então que a sua condenação, a sua prisão, tirava assim todos os direitos dele participar da campanha eleitoral, ou até mesmo dele ser candidato, que aí acabou entrando o Haddad, né, e assim por diante. E ele foi até impedido de apoiar o Haddad. Então aqui nós temos já assim uma situação, né, de todo esse processo eleitoral, que foi um processo eleitoral que poderíamos dizer assim, ou poderíamos assim questionar, né, aonde que está a democracia, ou aonde que estava a democracia nesse período aí. Aonde que foi realmente cumprido o processo democrático de direito. Esse momento, então, a gente sabe muito bem, depois que teve já a eleição do Bolsonaro, o que aconteceu? Como uma premiação, o Bolsonaro, então, convidou o Moro para ser o ministro da Justiça. Então, assim, a gente chega, então, a uma conclusão de que a democracia, ou o processo democrático no Brasil, já estava sofrendo um desgaste, já estava sendo espezinhado, já estava sendo massacrado a própria democracia, com a eleição de Bolsonaro. Essa é uma situação que eu queria trazer aqui para vocês. A outra questão é sobre a pseudodemocracia. Por quê? A pseudodemocracia é aquele tipo de democracia em que ela é falada em todos os cantos, como é falada aqui no Brasil. Em todos os lugares se fala em democracia. O que você vai percebendo nas ações políticas, nos projetos políticos, como acontece agora, né, com o governo Bolsonaro, o que você percebe é que o processo antidemocrático é o que se faz mais presente. Eu só dou um pequeno exemplo para vocês, que o Bolsonaro, ele não tem diálogo. E dentro de uma democracia precisa haver diálogo. Ele não dialoga com os governadores, ele não chama as pessoas para poder dialogar, porque com ele não há diálogo. O seu governo, a sua forma de governar, ela é uma espécie de um rei, de um absolutismo, aonde ele decide tudo. Tanto é que tudo que a gente vem passando aí com relação à pandemia, a questão do Ministério da Saúde é um exemplo prático disso. O que o Pazuello fazia? O Pazuello era um cumpridor de tarefas, era um cumpridor, né, obediente ao rei, obediente ao Bolsonaro. Por isso que nós estamos vivenciando toda essa tragédia da pandemia. Porque a lição de casa não foi feita, não foi cumprida, né? Quando eu estou falando da lição de casa, seria tudo o que fosse possível, o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, sobre isolamento social, a questão das vacinas, que desde o ano passado, né, já na metade do ano passado, já poderíamos ter essas vacinas, não tivemos essas vacinas, e assim por diante. Isso acaba revelando uma pseudodemocracia, né? Uma democracia, ela é mascarada, ela é apenas dita. Então, isso tudo revela uma pseudodemocracia muito clara e muito evidente aí nesse governo. Uma outra situação é sobre a ditadura disfarçada. E aqui eu quero trazer presente, para poder encerrar aqui o nosso assunto, o quanto que o Bolsonaro, desde quando ele assumiu a presidência, o que ele mais procurou assim para poder fazer parte
fazer parte de cargos de confiança, ministérios, assim por diante, ele trouxe então para ele os altocomandos, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou seja, ele colocou ao seu redor uma grande gama de militares e que se encontra até hoje. Apesar da crise que ele tem passado aí, né? Eu já tenho lido um pouco sobre algumas pesquisas que são feitas ou que já foram feitas em relação ao exército, e fica muito evidente assim que apesar de algumas crises, como eu estou falando para vocês, como foi essa da troca de comando, ainda não se pode dizer que o exército não esteja assim ao lado, né, do Bolsonaro. No fundo, eles ainda continuam ao lado de Bolsonaro. E isso tem sido demonstrado, inclusive, pelo próprio Braga Neto, né, com algumas afirmações do Braga Neto. Nós tivemos aí uma afirmação dele numa troca de comando, que ele disse: hoje o país precisa estar unido contra qualquer iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos em terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. Então ele diz assim, Braga Neto diz que é preciso respeitar o rito democrático. Aí, ó, tá vendo? Novamente a questão do rito democrático já entrou aqui. E o projeto é escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. Isso quer dizer o Bolsonaro. Segundo o ministro, a sociedade atenta a essas ações deve ter certeza de que as Forças Armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais. No fundo, segundo alguns comentários, isso tem a ver com o impeachment, né? O impeachment que está lá no Congresso, que já tem em torno de mais de 100 pedidos de impeachment para o Bolsonaro, e que o Braga Neto ele vem então com esse tipo de posicionamento, até falando sobre a preparação do Exército, das Forças Armadas, no sentido assim de que tem que manter esse presidente tendo em vista a quantidade de votos. Aí ele fala de democracia e as outras democracias que aconteceram. E a presidente Dilma, que foi também, que teve o impeachment dela, quando foi que o exército se manifestou, por exemplo, em defesa da presidenta Dilma? O vídeo está um pouco longo, eu quero assim agradecer a vocês, espero que esse assunto que eu tenha trazido aqui para vocês, assim, esse tipo de reflexão, possa trazer luz, né, pelo menos para nós, para podermos assim compreender o que vem realmente se passando aqui no nosso país. E como que nós podemos assim pensar uma forma de poder superar tudo isso que estamos enfrentando aqui no nosso país. Até uma próxima vez e muito obrigado pela atenção de todos e todas vocês.